Oi, galera, espero que todos estejam bem aí, se cuidando contra o coronavírus e cumprindo aí o isolamento social na medida do possível. Logo, logo nós estaremos de volta aí com as nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não pode acontecer, a gente vai fazendo aí a aula virtual, tá? Para a gente dar continuidade aí aos nossos conteúdos, né? A gente não ficar com a matéria parada aí, vocês não ficarem defasados aí em conteúdo, a gente vai continuando aqui através dessas aulas, ok? Então vamos lá? Nossa aula de hoje vai falar de genética, tá? Mais precisamente da segunda lei de Mendel, tá? Então a gente viu até agora os conceitos de genética, a gente viu a primeira lei de Mendel, hoje a gente entra na segunda lei de Mendel, tá? A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente, tá? Qual é o enunciado dessa lei? Diz que genes que determinam características diferentes distribuem-se aos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis, tá? Para simplificar essa lei aí, a gente diz que nessa lei a gente estuda a manifestação de duas ou mais características. Então, como na primeira lei a gente via só uma característica, exemplo, cor da semente. Aqui a gente vai estudar duas ou mais características. Então, a cor da semente, a forma da semente, né, que foi o que Mendel fez no primeiro momento. Através dessa lei, ele conseguiu comprovar que as características não tinham influências umas sobre as outras, tá? Então, para aquele momento, essa segunda lei aí ficou valendo, a gente viu que realmente as características não influenciavam uma na outra, tá? Como assim? A gente vai entender melhor olhando o cruzamento aí. O que ele quis dizer com essa segregação independente? Então, ele conseguiu comprovar, fazendo o cruzamento dele, que a semente amarela nem sempre ela vai ser lisa. Às vezes ela vai ser lisa, ela pode ser amarela lisa e ela pode ser amarela rugosa. Assim como a verde. A verde pode ser verde lisa ou verde rugosa. Então, não necessariamente a característica lisa está ligada à característica da cor amarela. E a característica rugosa está ligada à característica da cor verde. Então, ele conseguiu comprovar que essas características, uma não depende da outra. Então, elas segregam independentemente, tá? Para a gente entender melhor, vamos olhar aqui primeiro para o primeiro cruzamento que ele fez. Então, o primeiro cruzamento dele é na geração parietal, primeira geração. Perdão, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Nessa primeira geração aqui, que é a geração parietal, tá? Ele pegou aí uma semente amarela lisa com uma semente verde rugosa e fez o cruzamento entre elas, tá? Então, ele pegou um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo e fez o cruzamento entre esses dois indivíduos que eram homozigotos, tá? Quando ele fez o cruzamento entre esses dois indivíduos, ele teve na geração F1, ou seja, na primeira geração, todos os indivíduos que nasceram foram indivíduos heterozigotos, tá? Então, desse cruzamento entre semente amarela e lisa com semente verde rugosa, todas as sementes que nasceram, né, todas as sementes geradas, foram sementes amarelas e lisas, tá? Porém, elas eram heterozigóticas, ou seja, elas tinham os genes aí recessivos, mas o dominante, né, prevalecia ali, tá? Depois dessa geração aí F1, ele fez então um cruzamento para fazer a geração F2. O que ele fez na geração aí? Ele pegou a geração F1, em que todos os indivíduos vieram heterozigotos, tá? E fez o retrocruzamento, ou seja, ele cruzou, né, dois indivíduos dessa mesma geração, dois heterozigotos, para obter então aí os seguintes resultados. Quando ele fez esse retrocruzamento, quando ele pegou um indivíduo que era Vzão Vzinho, Rzão Rzinho, e cruzou com outro indivíduo Vzão Vzinho, Rzão Rzinho, ele obteve aí esse resultado, tá? Então, ó, ele teve 9 sementes lisas, amarelas e lisas, 3 sementes amarelas e rugosas, 3 sementes verdes e lisas para uma semente verde e rugosa, tá? Isso aí foi a proporção fenotípica dele, ó, tá aqui embaixo, 9 para 3 para 3 para 1. Lembrando sempre que a proporção fenotípica é aquilo que a gente consegue ver, tá? São as características, o que a gente enxerga. Então, o que a gente consegue ver é a característica, é a proporção fenotípica. Então, ele fez aí o cruzamento, tá? Ele pegou aí as duas espécies aí, né? As duas ervilhas, né? Que eram heterozigóticas, tirou aí os possíveis gametas que cada uma podia gerar e fez um reto cruzamento entre elas, tá?
fez o diagramazinho aqui, o quadrinho de Pinê, como a gente fez na primeira lei. Só que aqui, quando ele cruza duas ou mais características, a proporção sempre vai ser menor. Então, no quadro de Pinê da primeira lei, então, a gente tem sempre 4 possibilidades, tá? Aqui a gente já vai ter 4 vezes 4, então a gente vai ter 16 possibilidades no final, tá? Então, esse quadro aí de Pinê, ele fica um pouco maior, tá? Determinando aí os genótipos. Para a gente entender melhor, a gente vai fazer de forma mais simplificada, tá? Sem utilizar aquele quadrinho de Pinê, sem precisar fazer esse quadro aqui toda vez que a gente tiver que fazer um exercício. Agora, fixe aí na sua cabeça, na proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, ela sempre vai ser essa aqui, ó. Sempre 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então, essa é a proporção fenotípica sempre da lei de Mendel. Nunca vai mudar esse valor aí, 9 para 3 para 3 para 1. Olhando aqui agora, um exemplo de cruzamento da segunda lei, tá? Eu vou usar os mesmos genótipos que ele deu lá. Então, eu vou pegar 2 indivíduos heterozigotos e vou cruzar esses 2 indivíduos heterozigotos. Só que eu vou fazer o cruzamento de forma separada, tá? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou prestar atenção na cor da ervilha e depois eu vou fazer a forma da semente, tá? Então, vamos já à primeira parte. Cor da ervilha. Eu vou vir aqui, ó, e vou olhar para a minha legenda que tem aqui do lado. Se a minha ervilha for amarela, significa que o genótipo dela pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Isso vai determinar que ela é amarela, tá? Se a minha ervilha for verde, significa que o meu genótipo possível é só que é o Vzinho, Vzinho. Então, a amarela é a característica dominante, tá? E a verde é a característica recessiva, tá? Então, amarela dominante, verde recessiva. Isso para a cor da ervilha. Então, vamos lá. Se eu vou me ligar primeiro na cor da ervilha, então eu vou prestar atenção nas letrinhas aí V. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o genótipo referente à cor da ervilha, da mãe, com o genótipo referente à cor da ervilha do pai, tá? Então, ó, eu vou cruzar Vzão, Vzinho, vezes Vzão, Vzinho, já que eles são heterozigotos, tá? Fazendo o cruzamento, eu vou fazer a distribuição aí, ó. Posso fazer também aquele quadrinho de Pinê, aquele quadrinhozinho que a gente fez lá, ó, tá? Que faz assim, né? O famoso jogo da velha. Eu vou botar as letrinhas aí e vou fazer o meu cruzamento, tá? Então, aqui vai dar Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, e aqui Vzinho, Vzinho. Ih, apagou. Não, eu fiz aqui, ó. Vamos olhar para aqui primeiro. Ó, vamos fazer assim. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, tá? Primeiro com o primeiro vai dar Vzão, Vzão. Primeiro com o segundo, Vzão, Vzinho. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Vzinho, Vzão, vai dar Vzão, Vzinho, 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 Vzinho. Então, do cruzamento desses dois genótipos aqui, eu tenho essas 4 possibilidades, tá? Então, eu tenho um Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e um Vzinho, Vzinho. 4 possibilidades, tá? Dessas 4 possibilidades, 3 delas são amarelas, porque tem a letra Vzão, tem a letra dominante, tá? Então, se tem a letra dominante, a ervilha vai ser de cor amarela. E eu tenho uma possibilidade dela ser verde, que é a característica recessiva, tá? Então, até aí, a gente já chegou aí nesse final do cruzamento. Agora, vamos para a forma da semente, tá? Ou a textura da semente. Em relação à forma da semente, a gente vai ter a lisa, que vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, tá? Sendo uma característica aí dominante. E a rugosa, que é Rzinho, Rzinho. Então, ó, lisa vai ser a característica dominante
e rugosa vai ser a característica recessiva, tá? Então, dominante e recessiva. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para a cor da ervilha, a gente vai fazer aí para a forma da semente. Então, eu vou pegar só os genótipos responsáveis pela forma da semente. Então, ó, Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho, tá? E vou fazer o cruzamento aqui. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Rzão com Rzão, Rzão com Rzinho. A mesma coisa eu vou fazer para o outro. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Rzão, Rzinho, 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 tá? Foi o cruzamento que eu fiz aí. Dando, então, para mim, 4 possibilidades, tá? 1, 2, 3, 4. Dessas 4 possibilidades, eu tenho 3 que são característica dominante, que é lisa, tá? Essas 3 aqui. E eu tenho uma que tem a característica recessiva, que é rugosa, tá? Rzinho, Rzinho. Depois que eu tiver feito isso aí, você vai me dizer qual é a probabilidade. Então, como que isso vai aparecer para você no exercício? Então, provavelmente, eu vou te dar umas informações, você vai fazer o cruzamento e eu vou perguntar para você lá qual é a probabilidade da ervilha ser amarela e lisa, tá? Que seria esse primeiro genótipo aqui. Então, qual a probabilidade das ervilhas, de todas as ervilhas serem, né, de ter ervilha com esse genótipo aqui? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Como é que eu chego nesse resultado aqui, ó? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou olhar para a cor da semente, tá? Eu disse que a minha semente é amarela. Então, ela é Vzão, Vzão. Eu vou vir aqui em cima no cruzamento que eu fiz, nas 4 possibilidades que eu tenho, e vou olhar. Dessas 4 possibilidades, quantas vezes vai aparecer o Vzão, Vzão? Então, dessas 4 possibilidades, aparece o Vzão para mim uma vez, tá? O Vzão, Vzão. Então, eu tenho uma vez que ele aparece em 4 possibilidades, tá? Então, em 4 possibilidades, ele aparece uma vez. A mesma coisa eu vou fazer para o genótipo da textura da semente, ou da forma da semente. Rzão, Rzão. Eu vou vir aqui do lado e vou olhar quantas vezes o meu Rzão, Rzão aparece. Então, ó, em 4 possibilidades, eu só tenho o Rzão, Rzão aparecendo uma única vez, tá? Então, uma vez o Rzão aparece em 4 possibilidades, tá? Como eu tô falando da probabilidade, a gente vai, então, aí fazer uma continha aí de multiplicação, tá? Multiplicando frações, a gente vai multiplicar os de cima e os de baixo. 1 vezes 1 igual a 1, 4 vezes 4 igual a 16. Então, eu sei que a probabilidade de aparecer esse genótipo aqui no cruzamento entre heterozigotos é 1 em 16. Nas 16 possibilidades, somente um indivíduo vai nascer com esse genótipo aqui, tá? Que é o genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, tá? Outro exemplo. Se eu perguntar qual a probabilidade de aparecer esse genótipo aqui, tá? De ser uma semente amarela, lisa, porém heterozigótica, tá? Ou seja, com predisposição para características recessivas. O que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai vir aqui primeiro na cor da semente, que é Vzão, Vzinho, tá? Esse Vzão, Vzinho, você vai lá no seu cruzamento e vai olhar quantas vezes esse Vzão, Vzinho aparece. Então, ó, nas 4 possibilidades, o Vzão, Vzinho aparece uma, 2 vezes, tá? Apareceu o Vzão, Vzinho. Então, eu tenho 2 chances em 4. Em 4 possibilidades, 2 vezes ele aparece. A mesma coisa você vai fazer com Rzão, Rzinho, tá? Então, Rzão, Rzinho, em 4 possibilidades, ele também aparece para mim em 1, 2 vezes, tá? Então, eu tenho 2 chances em 4, tá? A mesma coisa que eu fiz ali, agora é continha matemática, 2 vezes 2 igual a 4, 4 vezes 4 igual a 16, tá? Só que aí eu posso parar o resultado aqui, 4 sobre 16,
ou eu posso simplificar. Na maioria das questões que vocês forem fazer aí de concurso ou questão de prova, geralmente o resultado é sempre simplificado. Quanto menor você puder jogar esse resultado seu aí, quanto menor você puder deixar esse resultado, melhor é para você, porque geralmente as questões aparecem assim. Então a gente vai simplificar, tá? O que é simplificar? A gente vai dividir os dois números pelo mesmo número que façam eles ficarem menores, tá? Então eu tenho que escolher um número que possa dividir os dois, que diminua ao máximo essa minha fração aí. Nesse caso, eu escolhi o 4. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1 e 16 dividido por 4, tá? Vai dar 4. Então, minha resposta final aí vai ser 1 quarto, tá? Eu cheguei à probabilidade que eu queria. E por último, esse genótipo aqui, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Primeiro, eu vou me atentar à cor da semente, que é Vzão, Vzinho. Então, eu quero uma semente amarela. Eu quero saber qual a probabilidade de eu ter sementes amarelas. Então, eu vou lá para a cor que eu fiz primeiro e vou ver. Das 4 possibilidades, quantas vezes aparece o amarelo para mim? Uma, duas vezes. Então, eu tenho 2 possibilidades em 4, tá? E agora eu vou para a forma da semente, ó. Então, eu quero Rzinho, Rzinho. Eu vou lá na forma da semente e vou olhar. Em 4 possibilidades, o Rzinho aparece para mim em uma única vez, tá? Então, é 1 sobre 4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4 igual a 16. E assim a gente chega no resultado aí, né, da questão, se fosse o caso. Para ficar fácil de vocês compreenderem, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Aí no exemplo tá assim, ó, imagine que uma mulher com os olhos escuros e visão normal casa-se com um homem, aí tá o possível genótipo dela aqui, ó. Casa-se com um homem de olhos claros e míope, esse é o genótipo do homem. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, marque a alternativa, não tem alternativa aqui para marcar, eu não coloquei, porque eu vou explicar para vocês como faz, tá? Isso aqui é só um exemplo que indica a probabilidade, então ó, a gente vai arriscar aqui, marca alternativa não, né? Indique a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então, eu quero uma criança com olhos claros e uma pessoa de visão normal. Então, primeiro a gente vai fazer nossa legenda, tá, gente? Vem para cá para baixo, ó. Nossa legenda aqui para ficar claro. Primeiro, eu disse para você que os olhos escuros, né, e a visão normal são determinados por genes dominantes. Então, quem tem olho escuro tem o gene dominante, e quem tem a visão normal também tem o gene dominante. Então, vamos lá. Se ele for de olhos escuros, ele vai ser Czão, Czão ou Czão, Czinho, tá? E se os olhos forem claros, ele vai ser Czinho, Czinho, tá? Só tem um gene recessivo, só se manifesta em dupla, tá? Recessividade. Se ele tiver a visão normal, ele pode ter o genótipo Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. E se ele for míope, tá? Se ele tiver problema de miopia, aí o genótipo vai ser Mzinho, Mzinho. Tem um erro aqui, ó. Tá? Tá errado aqui. Míope, ele vai ser Mzinho, Mzinho. Não sei nem se tem como... Não, acho que não. Deixa eu usar aqui o... Ó, aqui tá errado. Tá? Vamos consertar aí que tá errado. Vou usar a canetinha de novo. Saiu. Aqui é Mzinho. Aqui é Mzinho, Mzinho. Tá, gente? Tem um erro aqui, tá? Míope é Mzinho, Mzinho. Tá errado. Vamos lá, vou consertando aqui. Então, ó.
Eu disse que a mulher tem esse genótipo aqui e que o homem tem esse genótipo aqui, tá? Então, eu vou fazer o cruzamento. Para eu não cruzar tudo de uma vez só e dar um quadro muito grande de pneu, tá? Para não ficar uma embolação, eu vou fazer as características separadas. Então, primeiro, eu vou fazer a cor dos olhos, tá? Que é representada pela letra C. E depois eu vou fazer aí a visão. Como que é a visão? Então, ó, primeiro, cor dos olhos, tá? Então, eu vou fazer um quadrinho lá de pneu. Para eu fazer esse quadrinho, eu vou pegar os genótipos da mãe e os genótipos do pai. E vou colocar no quadrinho, tá? Então, ó, genótipo da mãe, Czão, Czinho, genótipo do pai, Czinho, Czinho. Isso para a cor dos olhos. Então, ó, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Vou fazer o cruzamento aqui, ó. Czão, Czinho, Czão, Czinho. Czinho, 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 Czinho. Czão, Czinho, Czão, Czinho. Czinho, 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 tá? Então, eu terminei aqui as minhas possibilidades, tá? Então, ó, eu tenho 4 possibilidades aí, tá? Só que eu disse para vocês que eu quero uma criança com olhos claros e que olhos claros é uma característica recessiva. Se é uma característica recessiva, eu vou vir aqui e vou sublinhar, circular as duas características recessivas, ó. Eu tenho uma, duas, tá? Então, em 4 possibilidades, eu tenho 2 que são recessivas. Então, ó, em 4 possibilidades, eu tenho 2 recessivas, tá? Então, essa é a minha probabilidade. 2 para 4. Agora, eu vou fazer da visão, tá? Lembrando que a visão é representada pela letra M. Então, ó, a mulher, ela é com a visão normal, Mzão, Mzinho, e o homem é míope, tá? Mzinho, Mzinho. Lembra que eu falei que tá errado aqui, tá? Essa legenda aqui tá errada. Míope é recessivo, então vai ser sempre Mzinho, Mzinho, tá? Vocês consertem aí. Quando vocês forem fazer o exercício, preste atenção nisso. Então, aqui tá errado. É Mzinho, Mzinho. Esse M saiu aí, tá? Errado. Agora eu não consigo consertar. Então, vamos lá. Vamos fazer o cruzamento. Então, eu vou pegar o genótipo da mãe com o genótipo do pai, tá? Então, eu peguei, vamos fazer o cruzamento. Mzão com Mzinho vai dar Mzão, Mzinho. Mzinho com Mzinho vai dar Mzinho, Mzinho. Mzão com Mzinho vai dar Mzão, Mzinho. E Mzinho com Mzinho vai dar Mzinho, Mzinho, tá? Só que agora eu quero uma visão normal. Se a pessoa tem que ter visão normal, ela tem que ter uma característica dominante, que é a visão normal. Então, eu vou vir aqui e vou olhar quantas, ó, das 4 possibilidades, eu tenho 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Dessas 4 possibilidades, 2 determinam a visão normal, tá? Então, eu tenho 2 possibilidades em 4, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer, ó, 2 em 4 para a cor dos olhos, vezes 2 em 4 para a cor a forma da visão, eu vou ter aqui, ó, 2 quartos vezes 2 quartos é igual a 4 sobre 16, tá? Eu chegaria aqui no meu resultado que a chance de nascer uma criança de olhos claros e visão normal é 4 em 16. Então, nessas 16 possibilidades, eu tenho 4 chances de nascer uma criança como eu desejei, de olhos claros e visão normal, tá? Lembrando que eu sempre vou ter que simplificar, a maioria das questões pede para você simplificar, então você simplifica dividindo pelo número aí. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1, e 16 dividido por 4 vai dar 4, para você chegar num menor resultado aí, tá? Que geralmente nas questões estão sempre aparecendo dessa forma, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a matéria aí. Lembre-se que genética a gente tem que praticar, não tem jeito. Se eu não faço as atividades, fica difícil de eu compreender, tá? Peço perdão a vocês que saiu um errozinho aqui, consertem aqui depois quando vocês forem estudar aí, tá? Aqui não é Mzão, é Mzinho, Mzinho. Isso aqui é recessivo, é uma característica recessiva.
Se é recessivo, então, tem que ser 2 letrinhas pequenininhas, tá? Então, míope é a característica recessiva, a caneta está riscando tudo, é característica recessiva, então tem que consertar esse errozinho que saiu aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, façam aí as atividades, tá? Quem não tem a primeira aula aí, que é de conceitos genéticos, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Gil, vou pedir para ele disponibilizar lá na plataforma, tá? Porque quem não tem a primeira aula vai ficar meio perdido aí quando eu falo nesses termos, homozigoto, heterozigoto, tá? Dominante, recessivo, isso tudo a gente viu no primeiro dia de aula, tá? Na primeira aula que a gente teve sobre genética. Então, eu vou disponibilizar esses conceitos aí para quem não tem, para ajudar vocês a fazerem atividade, e o demais tentem fazer os exercícios, que só vai entrar na cabeça mesmo a hora que a gente praticar, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.